Já estamos de volta do intervalo para falar sobre o drama de quem está na fila do INSS. Uma falha de sistema no mês passado atrasou ainda mais as perícias essenciais para a liberação de benefícios. O Bruno sofreu um acidente em janeiro e está afastado do trabalho desde então. Demorou 3 meses para conseguir fazer a perícia do INSS e ainda não recebeu o resultado. Enquanto isso, nada do salário. Já faz 17 dias e até agora nada. Eles falam para mim entrar no aplicativo, mas eu entro no aplicativo e até agora não tenho resposta nenhuma. De acordo com o último dado divulgado pela Previdência Social, em fevereiro, mais de 1.200.000 pessoas esperavam na fila do INSS. A maior parte aguardava a perícia. O procedimento é essencial para a liberação de benefícios, como o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e prestação continuada, concedido a pessoas com deficiência. Em março, os 3 sistemas usados pelos peritos do INSS para fazer a análise, todos administrados pelo Dataprev, ficaram temporariamente fora do ar, o que impactou ainda mais a fila. Então foi um impacto importante, porque impactou sim as perícias que estavam agendadas naquela manhã do dia 10 de março. No momento, os sistemas estão operando absolutamente dentro dos padrões. Mas especialistas alegam que continuam instáveis, o que provoca atrasos. Tem atrapalhado bastante a economia do segurado, da segurada. Isso acaba comprometendo o orçamento familiar, pode até mesmo comprometer o tratamento, da sua saúde. Atualmente, o tempo de espera para a perícia é de 60 dias, segundo o governo. Número acima da média, que é de 45 dias. Mas tem muita gente, como a Rosângela, esperando há meses. Eu achei que seria mais fácil por ser um aplicativo, mas é mentira. Sempre com problema, né? Difícil quem não tenha presenciado uma cena assim. Garçons fazendo coreografias em restaurantes ou então vídeos engraçados com vendedores de lojas. Mas essa prática tão comum pode não ser tão bem aceita assim. Recentemente, a Justiça do Trabalho condenou uma loja de imóveis a indenizar uma ex-funcionária por forçá-la a gravar vídeos com dancinhas para uma rede social. Na decisão, o juiz considerou que a exposição causou sofrimento e angústia. Para saber quais os limites nessa relação entre empregado e empregador quando o assunto é exposição em redes sociais, nós conversamos agora com a advogada Kelly Andrade. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Bem-vinda. Boa tarde, obrigada por cá, Andressa. Andressa, abre essa nossa conversa. Vamos lá, então qual é esse limite, A pessoa pode se dispor a fazer essas dancinhas em redes sociais para a empresa, fazendo uma propaganda ali, ou não pode, ou ela tem que ser, tem que ter uma previsão em contrato? Explica pra gente. Perfeito. Bom, primeiramente é preciso esclarecer que a prática de usar a imagem do funcionário, ela é lícita, então não é ilegal. Então é comum, é algo que realmente pode ser feito, mas, como vocês disseram, tem limites. Então temos que entender quais são os limites para o uso da imagem dos empregados. Bom, o primeiro limite é o limite comercial. Então aquele patrão que pretende oferir renda, utilizar de forma comercial a imagem do funcionário, ele tem que ter uma autorização expressa do funcionário para isso. Isso tem que estar previsto no contrato de trabalho e, de preferência, ter um termo de cessão do uso da imagem assinado pelo funcionário. O outro limite é o limite à honra, do respeito à honra do funcionário. Nesse julgamento de Minas Gerais, em que a empresa foi condenada a indenizar uma funcionária, ali foi extrapolado o limite da honra. Houve um desrespeito a ela, ela foi submetida a uma situação vexatória. E não pode haver nenhum tipo de situação desconfortável para o funcionário, dele fazer algo que ele não gostaria. Nesse caso, especificamente, ela tinha que fazer dancinhas com conotação sexual, com frase de duplo sentido, ela estava grávida também, então houve sim uma exposição, uma ofensa à honra da funcionária. Então os limites, resumidamente, são esses, o comercial e o da honra. E quando eu posso dizer não? Ou seja, quando é que o patrão, o empresário, o gerente chega e fala: olha, a gente vai fazer aqui uma dancinha para a gente colocar na rede social, mesmo que seja uma coisa improvisada, feita ali no celular por um deles e tal. Aí a pessoa fala assim: mas eu não gosto, eu não quero, não vou fazer.
Quando é que isso pode acontecer por parte do empregado? O empregado pode dizer não sempre, Cacá. Ah, é? Porque é um direito previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, e também no Código Civil, no artigo 20 do Código Civil. O direito à imagem é um direito personalíssimo, que não tem como negociar. Mas existem aquelas hipóteses em que essa função de fazer vídeos também, comercializar a sua imagem, voz ou nome, está prevista no contrato de trabalho e é uma função típica da sua atividade. Então, sendo assim, não é possível dizer não, porque faz parte do seu trabalho fazer aquele tipo de conteúdo. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, digamos que vai haver uma publicidade ou vai haver uma reportagem mostrando uma linha de montagem, ou seja, a pessoa trabalhando ali, atuando, montando uma peça ou eventualmente cuidando de algum tipo de alimento que está sendo produzido. Aí a empresa tem todo o direito de mostrar essa imagem, é isso? Perfeitamente. Nesse caso, sim. Para fins informativos, sim. Nenhum Internos problema. da empresa ou de forma externa também, mas seja informativo, pode sempre que precisar. Agora, para fins comerciais... Pois é, se for uma publicidade, daí teria limitação. Exatamente. Tem que ter o consentimento expresso por parte do empregado. Ok. É importante que haja essa previsão aí no contrato de trabalho ou no termo de cessão do uso da imagem também. A gente estava vendo agora imagens, né, de várias dancinhas que nós encontramos em redes sociais, de funcionários fazendo ali, uma professora que parece que é famosa no TikTok, enfim, eu não conheço, mas segundo o nosso editor de vídeo, sim, o Rafael separou ali pra gente, disse que já é famosa em dançar com os alunos, enfim. Então, assim, são muitos, são centenas, sei lá, milhares de vídeos mostrando as pessoas trabalhando e no meio do trabalho fazendo essa publicidade. E aí eu fico pensando que tem os dois lados, né? Tanto aquela empresa que se aproveita disso, quanto aquelas pessoas que param o trabalho para fazer as dancinhas. Aí elas também podem ser punidas, porque elas serão vistas nas redes sociais com a camisa da empresa, enfim. Sim, esse aí é o lado inverso. Exato. Né? Quando a empresa quer, né, esse é o interesse da empresa, tem que ter esse consentimento. E caso o empregado queira fazer uma dancinha também, é importante que haja algum tipo de autorização por parte do patrão, né? Que ele tenha ali o poder dele diretivo, né, e de dirigir a empresa e a forma de trabalhar também do funcionário. Então é importante que haja, sim, uma autorização expressa por parte do patrão. Agora, existem casos, principalmente em casos de lojas virtuais, em que a vendedora, normalmente eu estou falando de peças femininas, que eu acho que isso é muito mais comum no caso de lojas de peças para as mulheres, em que as vendedoras, elas são colocadas na seguinte situação: olha, você tem que se virar aí para vender, e daí elas acabam aparecendo, mostrando mesmo as peças de algumas maneiras. Isso está dentro desse jogo todo, ou seja, se eu entrego para a pessoa, por exemplo, a possibilidade, porque em muitos desses casos a pessoa acaba ganhando em cima da comissão, aliás, ganha uma comissão em cima daquilo que ela vende. E isso acaba sendo uma maneira de ela expor esse produto, que é estimulado pela empresa. Se ela concorda, tudo bem, daí ela, digamos, perde essa possibilidade de entrar na justiça, pedir direitos, etc. É assim? Tem que haver realmente um acordo, né? Por isso que há uma orientação de que sejam feitos contratos de trabalho prevendo essa situação que envolve as redes sociais. O contrato de trabalho pode, por exemplo, prever que vai haver um pagamento de um cachê adicional para o empregado que fizer esse serviço de usar a sua imagem, nome ou voz, né, em favor da empresa. Mas pode prever também que não, que esse serviço está incluído em suas atividades habituais e que a remuneração dela já inclui esse serviço, né? Os julgados têm sido no sentido de que tem que ter um prazo, inclusive, para vigência do uso do direito de imagem, que não é vitalício, né, para sempre, né? É importante estabelecer um prazo determinado de vigência para o uso da imagem. Ok. Que interessante. Obrigada, viu, pelas informações. Eu que agradeço. Intervalo, e na volta nós aproveitamos a Feira Capixaba de Petróleo, Gás e Energia, que acontece em Vitória, para saber mais sobre o desempenho do setor aqui no estado. Nós voltamos em instantes. Até já.